Reserva de lei complementar no direito administrativo. O direito administrativo brasileiro é predominantemente regulado por meio de leis ordinárias, que são promulgadas pelos parlamentos das entidades federativas competentes. Isso implica que, em nível federal, a maioria das questões administrativas pode ser tratada através de medidas ordinárias, o que confere um certo dinamismo ao processo legislativo. Entretanto, existem temas específicos que estão submetidos à reserva de lei complementar, ou seja, que exigem um tipo de norma mais robusta e que só pode ser criada por essa via legislativa. A reserva de lei complementar é um mecanismo que visa proteger determinadas matérias, garantindo um tratamento legislativo mais cuidadoso e aprofundado. Uma das principais características das leis complementares é que elas não se subordinam às leis ordinárias em termos de hierarquia, mas sim em relação à matéria a ser regulada. Isso significa que uma lei complementar não pode ser substituída ou modificada por uma lei ordinária. Esse princípio é importante, pois assegura que assuntos que demandam uma regulação mais detalhada e específica sejam tratados de forma adequada. Um exemplo clássico de matéria que exige uma lei complementar é a definição das áreas de atuação das fundações governamentais. No contexto da Constituição Federal de 1988, a reserva de lei complementar é uma forma de garantir que certas áreas do direito administrativo sejam abordadas com a profundidade necessária. Essa abordagem mais rigorosa é essencial em temas que podem ter impactos significativos na administração pública e na vida dos cidadãos. Por exemplo, ao regular a criação e funcionamento de fundações governamentais, é necessário um conjunto de normas que defina não apenas suas atribuições, mas também sua estrutura e supervisão. Assim, uma lei complementar torna-se a ferramenta apropriada para assegurar que esses detalhes sejam devidamente contemplados. Outro aspecto importante é que a edição de medidas provisórias, que são atos normativos com força de lei editados pelo Presidente da República, é restrita a certas matérias. As medidas provisórias não podem tratar de assuntos que estejam reservados à lei complementar, conforme disposto na Constituição. Isso significa que, por exemplo, a criação ou a definição de fundações governamentais não pode ser realizada por meio de uma medida provisória, garantindo que a discussão e a deliberação sobre esse tema ocorram no âmbito do legislativo, em um processo que envolve mais debate e análise. A reserva de lei complementar também serve como um mecanismo de proteção da autonomia dos entes federativos. Como as medidas provisórias são editadas pelo chefe do Poder Executivo Federal, elas não podem abordar temas que sejam de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso é fundamental para preservar a estrutura federativa do Brasil, onde cada ente tem sua própria esfera de atuação e competência. Assim, a delimitação de matérias que devem ser reguladas por leis complementares assegura que a autonomia de cada ente federativo seja respeitada. Entre os temas que necessitam de lei complementar no âmbito do direito administrativo, um dos mais significativos é o relacionado à organização e funcionamento da administração pública. Isso inclui questões como a criação de órgãos públicos, a definição de suas competências e a forma como devem interagir com a sociedade. Por exemplo, a criação de uma nova autarquia deve ser realizada por meio de uma lei complementar, que estabeleça não apenas sua estrutura, mas também suas atribuições e competências, garantindo que sua atuação esteja em conformidade com os princípios da administração pública. A distinção entre a lei complementar e a lei ordinária é, portanto, um tema de grande relevância, não apenas do ponto de vista legislativo, mas também em termos de jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado sobre essa questão, destacando que a diferença não reside na hierarquia das normas, mas sim na reserva de matéria. Isso significa que a escolha da modalidade legislativa adequada é crucial para a legitimidade e validade das normas criadas. Se uma matéria exige uma lei complementar, a edição de uma lei ordinária para tratar do mesmo tema pode ser considerada inconstitucional. Além disso, a reserva de lei complementar no direito administrativo implica uma responsabilidade maior para os legisladores. Ao tratar de matérias que exigem um tratamento mais rigoroso, é necessário que os parlamentares realizem um trabalho aprofundado de análise e discussão, garantindo que as normas criadas sejam eficazes e atendam às necessidades da sociedade. Essa responsabilidade legislativa é um dos pilares da democracia, pois assegura que a criação de normas esteja alinhada com os interesses da população e os princípios constitucionais.
Outro exemplo relevante da reserva de lei complementar é a regulamentação das normas gerais sobre licitação e contratação pública. Embora a União tenha competência para editar normas gerais, as regras específicas para cada ente federativo podem ser tratadas por meio de leis complementares, o que possibilita uma adaptação das normas às realidades locais. Esse modelo flexível permite que a administração pública seja mais eficiente e responsiva, respeitando as particularidades de cada região. Além dos aspectos legislativos, a reserva de lei complementar também está ligada à eficácia das normas no contexto da administração pública. Leis complementares, por exigirem um processo legislativo mais rigoroso, tendem a refletir uma maior maturidade e compreensão das questões tratadas. Isso se traduz em normas mais consistentes e bem fundamentadas, que têm maiores chances de serem efetivas na prática. A complexidade das relações na administração pública demanda normas que sejam robustas e bem estruturadas, e as leis complementares oferecem esse espaço para um debate mais aprofundado. Por fim, a discussão sobre a reserva de lei complementar no direito administrativo também revela a importância da participação da sociedade no processo legislativo. A elaboração de leis que exigem um tratamento mais rigoroso deve ser acompanhada por um amplo debate público, envolvendo diferentes setores da sociedade civil. Essa participação é fundamental para que as normas criadas não sejam apenas reflexo da vontade dos legisladores, mas sim representem os interesses e necessidades da população. A transparência e a inclusão são essenciais para o fortalecimento da democracia e para a construção de um Estado mais justo e eficiente. Em resumo, a reserva de lei complementar no direito administrativo é um elemento crucial para a estruturação e funcionamento da administração pública no Brasil. Ao estabelecer quais matérias devem ser tratadas por meio de leis complementares, a Constituição Federal de 1988 busca garantir uma regulação mais cuidadosa e aprofundada em áreas que têm impactos significativos na sociedade. Essa abordagem não apenas protege a autonomia dos entes federativos, mas também assegura que as normas criadas sejam mais adequadas e eficientes, contribuindo para uma gestão pública mais responsável e transparente. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!